tá salvo, então você vai ver, alguém vai ver. Então, hoje, gente, hoje é o último dia, a última chave para liberdade cristã na estética. Top, né? E eu dei uma atrasadinha, mas nós vamos gravar mesmo assim, né? Porque eu tava numa casa de uma amiga minha e acabei... A conversa tava boa e tal, e acabou não me atentando ao horário, por isso que eu dei uma atrasadinha. Mas estamos aqui, né? E vamos começar a falar sobre o último dia, a última chave, que é sobre Jezabel, né? Nós falamos sobre 1 Pedro. Deixa eu tirar as coisas da tela aqui. Nós falamos sobre 1 Pedro 3, que fala que a beleza da mulher não seja o adorno exterior, como frisado de cabelos, aparato de vestuário, né? Que seja o interior do coração modesto. Nós falamos sobre 1 Timóteo 2, que também falava alguma coisa assim, né? Que a beleza da mulher não fosse, né? Daí só que era no culto público. Nós falamos sobre Eclesiastes 1, sobre vaidade. E hoje nós vamos falar sobre Jezabel, né? Que é a última das chaves, de um ciclo de chaves, de temas que são usados dentro eram, né? Pelo menos na minha época, usados dentro da igreja para proibir o uso de maquiagem, cuidado estético e essas coisas. Então vamos lá, enquanto eu vou achar aqui onde está escrito sobre a querida Jezabel, querida, que de querida ela não tinha nada, né? Está em 1 Reis 16, 31. Eu vou tentar focar em Jezabel, mas não tem como falar de Jezabel sem falar de Acabe, que era o esposo dela, e Elias, que era o profeta da época, né? Então vou ter que acabar falando um pouquinho desses dois personagens, mesmo que eles não sejam o foco do vídeo, né? O foco do estudo, mas mesmo assim eles fazem parte da história, né? Então, vamos lá. Onde que tá aqui? 1 Reis 16, versículo 31. Aqui, tá. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa somenos andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e o adorou. Então, né, o contexto histórico é que Jezabel, né, casou-se com Acabe. Acabe era rei, né, de Israel na época, e já estava uma sequência de reis maus, né? De reis que transgrediam o caminho do Senhor, deixavam de fazer a vontade do Senhor e faziam, né, as suas corrupções, né? Então já estava um ciclo assim, e Acabe foi o pior de todos aqui na época, no caso, né? E, né, falando assim, né, se não bastasse ele ter feito o que todo mundo fez, ele ainda casou com alguém de fora, vamos dizer assim, né, dos israelitas, né, que eles tinham tradição de um povo casar com o outro, né. Então, o casamento de Jezabel e Acabe era uma questão política, né, tipo, união de povos, vamos dizer assim, né, para aumentar o reino, para aumentar a expansão de domínio. Então, ele se casou com Jezabel, né, que era filha do rei vizinho, vamos dizer assim, de outro rei, né, que, né, para poder ter uma herança naquele reino, né. Então, Jezabel era filha de Etbaal, né, que já era adorador de Baal. E Jezabel também era, tipo, o significado do nome dela é Baal exalta, ou Baal é marido de, ou impuro. Então, tipo, ela já foi consagrada a Baal, né? Ela já foi consagrada, né? Tipo, o nome dela já significava algo que era pra Baal. Então, ela já foi consagrada, quando os pais dela tiveram ela, já consagraram ela
a um deus pagão, né? Jezabel é muito lembrada por ter pintado os olhos, né? Todo mundo fala, né? Mas eu quero ressaltar algumas outras características de Jezabel, que é um estudo que eu vou dar uma resumida, assim, porque é muita coisa, sabe? No YouTube eu tenho um vídeo meu que fala só sobre ela, sobre a perversidade dela e tal, né? E eu já devo ter deixado o link em algum lugar, né, do meu canal do YouTube. Na bio tem o meu perfil do meu canal do YouTube atual, né? Que tem esses vídeos, no caso, né? Porque eu pretendo mudar o canal do YouTube. Mas, enfim. Então, era uma aliança política, né? Entre Israel e Fenícia, né? Acabe era um rei promíscuo, né? Ele era fraco, e ele se deixou dominar pela personalidade forte de Jezabel, né? Então, vamos falar um pouco assim sobre o culto a Baal, né? Que é o contexto histórico da escrita, né? Do que está acontecendo. O culto a Baal era um deus pagão, né? Deles. Ai, desculpa, gente. Baal era um deus pagão, né? E os cultos a Baal. Pronto, agora abriu a sessão de esperadeira. Nos cultos a Baal tinha muitas coisas horríveis, né? Mas entre elas tinha prostituição, imoralidade sexual de várias formas, né? Com animais, com cadáveres, sabe? Todo tipo de, né, de sacrifício, assim, que era perversão terrível mesmo. Inclusive pedofilia, necrofilia, e sacrifício de crianças, né? Mulheres ficavam grávidas com o propósito de sacrificar os bebês delas a Baal, né? Porque era um negócio deles, assim, que a Baal exigia, entendeu? E mutilação, automutilação também, né? Então era um negócio bem horrendo, assim, né? O culto a Baal e o que ele pedia em troca das bênçãos que ele oferecia, né? Vamos dizer assim. Então, e Jezabel, ela era uma alta sacerdotisa do culto a Baal. Então, ela que organizava os cultos, os sacrifícios, né? Ela que era a chefe ali que comandava, né? Então, sim, na Bíblia não fala se ela era prostituta, porque por ter essa coisa meio mística, assim, havia essa proteção, né? De tipo, se ela se prostituía, então, né? Como ela era considerada uma santa na religião dela, eles faziam um negócio muito escondido, porque eles tinham medo, né? De Baal, né? Que fazer alguma coisa contra quem caguetasse ela, quem contasse, quem denunciasse que ela tinha se prostituído durante um culto, ou que ela tinha feito algum tipo de coisa. Então, basicamente, ela que organizava a coisa, concordava com a coisa e sustentava 850 no geral, né, profetas de Baal e Azerá com o dinheiro público, né, com o dinheiro das pessoas, que era recolhido impostos para poder fazer investimentos, assim como acontece hoje em dia no mundo. Naquela época já acontecia isso. Ela sustentava esses profetas nessas casas, né, de profetas ali, nos seus templos de profetas, né. Então ela sustentava com o dinheiro público, né, as festas, as orgias, essas coisas, e sustentava também a vida comum deles, né, o dia a dia. Então, com o dinheiro público, não com o dinheiro dela, vamos dizer assim, né. E Azerá era mulher, né, de Baal, né, e esposa de Baal, né. Então também se oferecia, era a deusa da fertilidade, então também pedia em troca, né, uma alma pela outra, né. Tipo, me dá um bebê que eu te dou um bebê, sabe? Então era uma coisa bem horrível, assim, sabe? Então, ela era uma boa mãe e era uma boa dona de casa, assim, né? Se vocês forem lendo, ela, né, era uma boa esposa também, porque tanto que ela atendeu pedidos de Acabe, né? Como eu vou ler pra vocês, né?
Eu vou ler aqui, eu acho que é mais melhor. Nem existe essa palavra, mas é melhor eu ler aqui, né? Então, né? Como se fora coisa disso ou menos, andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou, né? Então, tá falando de o 32 aqui, ó. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então, tipo, a influência, a Jezabel era uma mulher tão influente como que eu posso dizer? Ela é uma mulher tão manipuladora, tão, né, tipo, ela tinha uma personalidade forte, assim, ela conseguiria influenciar, sabe, muito a quem tivesse ao redor dela. Então, como ela era assim, ela conseguiu fazer com que esses cultos a Baal, né, o deus Baal, fosse bem visto pelas pessoas. Provavelmente, foi por anos, né? Então, provavelmente ela devia esconder essas partes ruins, né? Vamos dizer assim, que Baal fazia, né? Que Baal exigia, tipo, por exemplo, necrofilia, pedofilia, ou como que eu posso dizer? Ou sacrifício de crianças. Provavelmente ela escondia essa parte, né? E que ocultava isso da questão de receber a bênção de Baal, vamos dizer assim, né? Ela devia falar que ele cobra um preço, mas o preço era alto demais para alguém. Mas a maioria das pessoas estavam achando bom isso. Então ela conseguiu de alguma forma fazer com que o culto a Baal fosse um deus no povo israelita, né? De uma forma em que ninguém achasse ruim isso, entendeu? Então, olha outra coisa. Elias apresentava-se diante de Acabe. Porque é no 18, né? 1 Reis 18, 4, aqui, ó. No 3 primeiro. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha que aqui dá para entender um pouco, né, do como ela fez para que o povo aceitasse a Baal, né? Então, assim, ela era uma intolerante religiosa. Então, ela tinha a religião dela que era Baal, né? Exaltar a Baal, né? O culto a Baal. E quem fosse contra isso, que eram os profetas, no caso, de Deus, né? Os sacerdotes de Deus, ela mandava matar. Então, ela era uma extremista religiosa, né? Tipo, não concorda comigo? Então morra, né? Cortem as cabeças. Quem já assistiu esse Alice no País das Maravilhas vai saber do que eu tô falando, né? Então, ela era muito assim, né? Se não fazia aquilo que ela queria, ela mandava matar, né? Não concordo, não é isso que Deus diz. Manda matar, né? Então, ela, né, transgrediu a lei de adorar ao Senhor, né? Ser Deus, o único Deus, né? Que diz lá em Gênesis, lá em Êxodo, na verdade, aqui, ó. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, a partir do... Deixa eu achar aqui. Não estou achando. Aqui. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, ela já tinha transgredido uma lei, né, que era não ter outro deus. Ela tinha o deus Baal dela, né. Mas como ela não era israelita, então, né, era uma coisa da cultura dela. Mas mesmo assim, ela não quis. Ela se casou com Acabe, mas ela não foi submissa a ele de servir ao deus dele, porque ele já não estava servindo mais a esse deus. Então, ela achou bem apraz, né, bem uma oportunidade para colocar o Deus dela para servir. Então ela não incentivou o marido dela a voltar aos princípios cristãos, os Deus, né, teocêntricos dele, mas sim substituir pelo Deus dela, né, que era Baal. Então, não terá outro Deus diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, né? Levantou um altar, né? Ó, não, no 5 aqui, ó. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Então, ela descumpriu alguns mandamentos, né? Daí aqui, ó, o 13, não matarás. Então, ela mandou matar todos os profetas do Senhor, né? Então, fora os que Obadia salvou, os 100 profetas que Obadia salvou, não restava mais nenhum, porque ela tinha mandado matar todos, né? Ela tinha exterminado os profetas de Deus, né? Então, daí tem uma outra parte de Jezabel aqui, ó. 1 Reis 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu lhe dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens assim, desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, os jezreelita, meu Deus do céu, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, né, dando uma leve explicada, porque a palavra é uma história isso, então é fácil de compreender. Nabote tinha uma vinha junto, né, de vizinho assim, de parede meia, de coladinho, do palácio de Acabe. E Acabe olhou a vinha e quis a vinha, né, porque tava ali do lado, falou: nossa, que legal, vai ser legal eu ter essa vinha pra mim plantar, pra me servir de horta, pra mim fazer o que eu quiser, né. E foi lá falar com Nabote, falou: olha, me vende a sua vinha, me dá a sua vinha, que eu te dou outra muito melhor do que essa, ou você vê o preço que você quer aí que eu vou te dar pra você me passar essa vinha pra mim. E Nabote tinha princípios, né, vamos dizer assim, né, ele tinha princípios, aquilo ali não era negociável pra ele, era algo que valia muito mais do que qualquer dinheiro podia pagar, ou que qualquer coisa pudesse substituir. Então ele falou: não, rei, eu não vou fazer isso, eu não vou te vender, eu não vou te dar, eu não quero nada em troca, eu não vou ceder, né, ao seu pedido. Essa vinha é minha, me pertence. Então ele Acabe ficou decepcionado, ficou muito triste, né, e como ele ficou muito triste, né, foi fazer o drama dele, né. Deitou e não queria comer mais, né? Foi pra casa, deitou na cama e não queria comer mais, né? Ficou ali. E daí Jezabel percebeu que ele não queria comer. Viu como ela era uma boa esposa, gente? Ela é uma mulher manipuladora, mas ela se importava com aquilo que o marido dela queria. Deu um negócio meio louco. Mas ela não era uma mulher ruim, sabe? Pra ele. Ela era uma mulher que não cedia ao que ninguém queria, né? E planejava mal, ela adorava fazer maldade, né? E eu acho que ela é psicopata. Daí ela foi e falou pra Acabe: por que você tá assim, né? Por que você tá desse jeito, triste? Aí não quer comer. Daí ele contou o que aconteceu, que Nabote não quis vender bem pra ele. Daí ela falou: ué, você não é o rei? Não é você que manda, né? Como se fosse assim.
Ela levanta e vai comer, deixa que eu resolvo isso pra você, deixa que eu vou te dar a vinha dele. E Acabe foi, levantou e foi comer. E daí, a partir do 8. Então, escreveu cartas ao nome de Acabe, em nome de Acabe, né, Jezabel. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram isso como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou-se dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então, ela mentiu, né? Não matarás. Olha aqui, ó, 16, no Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, 13, não matarás e não dirá falso testemunho. O que ela fez? Ela descumpriu mais 2 leis de Deus. Ela foi e matou, né? Mandou matar, né? Se passou por Acabe, escreveu as cartas de Acabe, né? No lugar de Acabe, usou o sinete dele, que era o que confirmava que foi o rei mesmo que fez, né? Mesmo que o rei não tivesse feito. Era a assinatura do rei, como se fosse. E fez esse plano maligno pra matar Nabote, né? Pra se apossar da vinha dele. Porque era assim na época. Se alguém blasfemasse contra Deus e contra o rei, é como se a pessoa tinha que morrer. E tudo aquilo que pertencia à pessoa passava ao rei, né? Pertencia ao rei. Não era da família, não era herança, não. Porque era como se a pessoa tivesse passado pela blasfêmia, como se ela tivesse que pagar, além de com a vida, ela tinha que indenizar, vamos dizer assim, o rei por essa humilhação, né? Então, é um negócio muito louco, porque, tipo assim, ela fingia também que ela era temente a Deus. Porque que ela fez? Ela simulou um jejum para todo o povo, né? E, tipo, meio que uma reunião de jejum, vamos dizer assim. Então, ela era muito manipuladora, muito falsa, né? De um jeito que ela, né? É pra Deus, em prol de Deus. Então, ela planejava muita coisa mal, ela sabia fazer, entendeu? Isso me faz entender que ela era uma assassina em série, ela era muito meticulosa naquilo que ela fazia, pra não ser pega, né? Então ela não fazia as coisas de qualquer jeito, ela fazia de uma forma que as pessoas não desconfiassem que ela era a bruxa má, né? Todo mundo achava que ela era a boazinha da história. Então, mesmo que ela fosse malvada, né? Pra algumas pessoas que conheciam, as mais próximas, vamos dizer assim, os caras que testemunharam contra, os caras que matavam, sabiam da malignidade dela, mas do povo em geral não. Né? Porque se eles cediam à vontade dela por causa disso, porque podia armar uma revolta, né? E removê-la de lá, como teve outras histórias na Bíblia que a liderança foi tomada, foi tirada por causa do povo que se armou uma revolta. Tanto que muitos versículos na Bíblia falam que eles não matavam Jesus, assim, tipo, pegavam e matavam, porque eles tinham medo que as pessoas se revoltassem e viessem a matar eles, né? Que matassem Jesus, no caso. Então, provavelmente, né? Ela era uma pessoa uma manipuladora muito boa, porque ela sabia como fazer as pessoas serem convencidas de fazer aquilo que ela queria, né? Ela deu a vinha pra ele, né? Daí Elias ameaça Acabe e Jezabel, no 17, 21, 17. 1 Reis 21, 17.
Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também a Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Quem que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas os dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então, Acabe viu, né, Elias, né, depois que ficou sabendo disso, Deus mandou ele ir lá falar com Acabe, né, prestar conta com Acabe do porquê que aquilo tinha acontecido. Ele ia pagar duramente, né, e os cachorros iam comer, do mesmo jeito que foi uma maldição na vida do antepassado dele, ia ver na vida dele, né, com ele e com Jezabel. E Acabe, né, era costume deles rasgarem as vestes, né, e ele, né, rasgou as vestes, ele não deu, né, tipo, meio que uma forma de humilhação, né, de se humilhar, né, de reconhecer que ele fez errado, né, e ele precisava fazer alguma coisa para Deus notar. Então ele rasgou as vestes dele, né, e se cobriu de pano de saco, e daí Elias, né, foi ordenado novamente pelo Senhor para falar que isso não aconteceria com Acabe, mas com o filho dele sim, porque Jezabel não se arrependeu, e vocês vão ver isso mais para frente um pouco. Daí acontece aquele negócio do Monte Carmelo, sabe aquela história do Monte Carmelo, que Elias manda chamar todos os profetas de Baal e manda eles, né, botarem fogo no bezerro, e eles ficaram gritando, clamando pra Baal, e Baal não botou fogo no bezerro. E daí fazer, que era o sacrifício da época, né? Pegar um animal morto e sacrificar aos deuses, né? A Deus e aos deuses. Esse era o sacrifício naquela época, né? Então eles fizeram isso e não pegou fogo. E daí Elias pegou, né, o bezerro dele, né? Botou água no bezerro e queimou água, bezerro, tudo que tava ali, até as pessoas que estavam perto, acho que queimou, de tanto fogo que Deus mandou do céu, né? Por quê? Porque ele queria provar. As pessoas já estavam confusas, entendeu? Pense que foram gerações, né? Foram anos. As pessoas, né, servindo a Baal e a Deus, e já não... Quem que é o Deus verdadeiro? Já nem sei mais quem é, né? Não sei se é Baal, não sei se é Deus, não sei. Então foi para isso, para provar para a população em geral que quem era o Deus. Tanto que Elias fala isso, né? Então vamos fazer assim, chamou todo o povo, né? E falou assim: agora nós vamos fazer isso e isso. O Deus que botar fogo no bezerro aqui, queimar ou consumir o bezerro, é o Deus verdadeiro. E daí o povo viu, né? Como o povo
Elias até falou para eles antes, né? Falou assim, ué, vocês não lembram que o Deus de vocês é o Deus de Jacó, de Isaac de Abraão, de Isaac e de Jacó? Vocês não lembram? E as pessoas, tipo, não, né? Estavam confusas, né? Então ele falou assim, então eu vou fazer uma coisa para provar para vocês que esse é o Deus de vocês, o Deus de Isaac, de Jacó e de Israel. E as pessoas falaram, então beleza, então faça. E daí ele fez e o fogo consumiu o bezerro, o sacrifício de Elias e não o sacrifício dos profetas. E Elias mandou matar, né, todos os profetas de Baal, porque eles não se arrependeram. Gente, nessa época, né, eu falando sobre isso, parece uma coisa bem macabra, né, uma coisa tipo, meu Deus. Mas é que a gente tá falando de um contexto histórico que isso era uma coisa muito comum, era cultural deles, né, sacrificar animais para oferecer em holocaustos pelos pecados ou por agradecimento, por vários motivos, né, era normal isso e era assim, tipo, era muito de guerra, tipo, olho por olho, dente por dente, né, tipo, era, não fez, morre, matava, entendeu? Então, tudo aquilo que era isso, né, então, a gente, parece terrível, né, pra gente, né, mas lá não tá dizendo pra não matar com uma intenção de morte, para um inocente, entendeu? É assim que tá escrito lá, né? Essa é a tradução original, né? Não matar de uma forma em que você faça isso com maldade, né? Então, não matar, tipo, Elias matou igual Jezabel matou. Não, ele não matou igual Jezabel matou. Mas Jezabel matou por puro prazer, por mero prazer, por não se dobrar à vontade dela, né? Uma questão de idolatria mesmo. Agora, Elias, né, matou os profetas por uma questão de que Deus mandou matar porque eles não queriam, né? Tipo, então encerra a vida de vocês aqui porque não tem. Então, tipo, é um adiantamento do juízo final, vamos dizer assim. Para eles pararem de fazer, né? Para eles pararem de matar crianças, né? É um negócio assim que não faz parte desse estudo, mas é assim. Que é um negócio meio um tabu, assim, vamos dizer, uma coisa bem difícil de falar, mas que necessita ser falado, e eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não estudei sobre isso, mas é um negócio assim, crianças estavam sendo mortas, né, não vamos esquecer que nesses sacrifícios de Baal, crianças estavam sendo mortas, crianças estavam sendo estupradas, pessoas inocentes estavam sendo mortas, né, corpos, né, que eram para ser santificados, né, o corpo de pessoas, né, inocentes estavam sendo necrofilizados, né, estavam sendo retirados dos seus túmulos para serem usados para tipos horríveis de rituais, né, pessoas estavam sendo mortas. Então, tipo assim, não é que seja bom que os profetas de Baal tenham sido mortos por Elias, né? Mas é que é uma coisa que não tinha jeito, eles estavam matando, eles iam continuar fazendo isso. Se ele deixasse ele vivo, é isso que ia acontecer. E naquela época não mandava pra cadeia, igual hoje em dia, né? Que um criminoso tá cometendo um crime, né? A solução é mandar pra cadeia e ficar ali, sei lá, prisão perpétua. Não, naquela época, a solução que eles tinham, que eles resolviam como eles resolviam as coisas, não tá dando jeito, então vai morrer. Entendeu? Eu quero que vocês entendam isso para vocês não pensarem que, nossa, mas Deus mandava matar, então Deus é mau. Não, cara. Não se esqueçam disso, entendeu? Então, tipo assim, é a mesma coisa que hoje em dia uma pessoa, tipo, a gente sabe de uma história recente aí, a de Lázaro, né? Ele morreu, eu não comemoro a morte de uma pessoa assim. Só que de uma alma, de uma vida. Só que ele vivo, ele ia fazer o quê? Ele já fugiu tantas vezes da prisão, entendeu? Então não é uma coisa que eu comemoro, mas também não fico, nossa, que pena que ele teve que morrer, nossa, que eu não queria que ele tivesse morrido. Não é uma coisa que eu fico neutra, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Aconteceu com ele aquilo que ele plantou. Ele plantou aquilo e ele colheu, entendeu? Então isso é muito na vida dos profetas de Baal também. Eles plantaram e eles colheram. E também os servos os sacerdotes de Deus que foram mortos por Jezabel também foi assim. Eles plantaram a resistência, a intolerância religiosa dele, a resistência a Baal, a resistência, e eles colheram a morte, entendeu? Menos os que foram salvos pelo ai, eu esqueci agora o nome do Oséias, eu não sei, eu não lembro o nome do mordomo. Obadias, acho que é Obadias.
Ai, gente, eu vou ter que voltar aqui, porque eu não gosto de ficar falando aquilo que eu não sei, entendeu? Aquilo que eu não tenho certeza e passar pra vocês aquilo que eu não tenho certeza. Então, eu vou ter que voltar aqui. É, Obadias, isso. Então, Obadias salvou 100 profetas de 50 e 50 de Deus, né? Os profetas de Deus, para que Jezabel não matasse todos. E os que morreram, morreram por amor ao Senhor, né? Plantaram o quê? A resistência. E morreram pela resistência. E os profetas de Baal também, eles plantaram resistência a Deus e colheram a resistência, o que era devido à resistência a Deus. Era assim que era resolvido na época, né? E, né, o que eu posso fazer? Mas enfim, vamos voltar à história, né? Que o foco mudou um pouco aqui, mas aqui é uma coisa bem, né, que tem que ser falado. Eu não posso deixar no vago assim, porque eu não quero que tenha brechas para que Satanás use na cabecinha de vocês para colocar uma minhoquinha ali para você, mas isso, né? Então já tô respondendo assim meio por cima. É claro que se você quiser saber mais sobre essas coisas de morte, né, de tudo era fala nos 10 mandamentos que não pode matar, mas as pessoas matavam, né, e amando de Deus, eu acho que você deveria ser responsável o suficiente de ir procurar sobre isso, em vez de ficar falando propagando mensagens ou opiniões suas que não acrescentam e não edificam na vida das pessoas e nem na sua. Então, acho que ele é de uma responsabilidade sua e procurar saber mais sobre isso se você tem essa dúvida, se isso te faz questionar a sua fé, entendeu? Porque tudo aquilo que me faz questionar a minha fé, eu vou atrás e procuro pra mim saber sobre o que é, né? Então, é isso tanto que me levou a estudar sobre a maquiagem na Bíblia, porque isso me fez questionar a minha fé um dia, né? E hoje já não é mais uma questão pra mim, porque eu já entendi qual é a vontade do Senhor em relação a isso, né? Mas então, vamos voltar aqui, né? Então, enfim, né? Passam muitos anos, Acabe morre, Acabe é sepultado junto com os pais dele, né? Mas Jezabel ainda continua viva e continua ali sendo a vozinha do mal no ouvido do filho dela, que era Acasias, né? Então, o filho dela com Acabe, né, foi, né, naquela época, a não ser que fosse por morte, tipo, um povo dominava o outro, né, e matava o rei dali, assumia o reinado do local. Se fosse por morte natural, que passava a herança do trono era do filho, né, do rei. Então, Acasias começou a reinar no lugar de Acabe, depois que Acabe morreu e foi sepultado, né. E Jezabel não tinha morrido ainda, ela ainda ficou ali no ouvidinho do filho dela falando o que ele devia fazer ou não, que era perpetuar o culto a Baal, né? Então ela era muito manipuladora, ainda continuou sendo, não se arrependeu mesmo depois de Elias ter falado aquilo. Vocês viram que será que Elias ou é Eliseu já que fala ali? Então, é Elias ou é Eliseu que fala pra Eliseu? Não, é Elias mesmo. Elias que fala. Daí depois que Eliseu assumiu a questão, e daí aqui já é Eliseu, já que estava sendo o profeta da época. Na época de Acasias já era Eliseu que era profeta da época e não Elias mais. Então, quando Elias falou para Jezabel e para Acabe que eles iam morrer de uma forma amarga, sofrida mesmo, por causa de ter matado Nabote e possuído a vinha dele só por fazer, né? Porque queria para satisfazer seu próprio ego, seu próprio luxo, seus próprios desejos, né? Então, Acabe rasgou suas vestes e se arrependeu, e Jezabel não. Então, ela continuou perpetuando nos filhos dela os cultos a Baal, né? Então, continuou manipulando os filhos dela pra continuar fazendo a vontade dela, né? Fazer aquilo que ela queria, né? Então, ela é uma mulher muito obstinada, muito determinada naquilo que ela queria. Ela não se dobrava. É isso que eu quero, eu vou fazer e pronto, acabou, entendeu? E eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, gente. Eu só tô falando que ela era uma característica dela, da personalidade dela, era ser uma mulher muito empoderada e posicionada. Não empoderamento de uma coisa boa, sabe? Que empoderamento, dependendo do contexto, é uma coisa boa. Mas ela era empoderada de um jeito ruim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Qual que tem sido o empoderamento? Essa palavra é muito famosa, né? Mas enfim.
Então ela continua ali, né, influenciando o filho dela, Acasias, para continuar, né, perpetuar a malignidade, fazendo o povo pecar, né, influenciando ainda Israel a pecar, né. E então era necessário que ela morresse, porque ela ainda continuava oferecendo, mesmo que os profetas tivessem morrido, já tivesse acontecido tudo isso, ela ainda continuava fazendo sacrifícios a Baal, ainda continuava matando crianças, continuava fazendo automutilação, fazendo essas coisas, os cultos que os cultos a Baal exigia, né? Então, Segunda Reis, né? Então essa história se prolongou, né? Então, Segunda Reis 9, a partir do 30. É a morte de Jezabel, que é aqui onde está escrito que ela pinta os olhos. Que é onde as pessoas falam, meu Deus, Jezabel era terrível. Ela pintava os olhos, o pecado dela era esse. Que ela pintou os olhos depois de tudo isso que eu falei, gente, vocês já entenderam que o pecado dela não era esse, que esse não era o problema dela. Mas porque ela pintava os olhos, as pessoas ligam isso e falam que isso é pecado porque ela fazia isso, entendeu? Tipo, isso vai fazer você ficar parecida com Jezabel. Tipo, não faz sentido, né? Não, mas eu vou continuar aqui, daí a gente conversa melhor sobre isso depois. Porque a minha intenção nesse negócio não é falar a minha opinião, gente, é falar a palavra, o que tá escrito na palavra, porque a minha opinião é inválida, né? Mas enfim. Segunda Reis 9:30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Jeú, gente, ia ser o próximo rei, eu acho que, se não me engano, que ia assumir. Então ele mandado pelo Senhor, ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Ele foi ungido rei de Israel. Assim, aqui no 9 e no 1 fala sobre isso, né? Começa a falar que Eliseu ungiu ele e falou que ele tinha que tomar o lugar de Acasias, né? Tirar Acasias do reinado, porque Deus já não aprovava, então ele já não era um Deus, ele não era um rei escolhido por Deus, né? E era assim Jeú, né? Então Jeú foi para tirar o trono, né? Matar eles mesmo. Matar mesmo, essa é a palavra, eu não posso ficar tentando minimizar a palavra, porque é isso mesmo. Matar Acasias e a casa toda de Acasias, porque todos eles perpetuavam, entendeu? Então, Jeú, né, foi pra lá, né? E primeiro ele matou Jorão e Acasias, né? Matou Acasias, que era o rei. Jorão, se não me engano, também era filho de Acabe, Jorão. Então ele matou, tipo, os dois pra, tipo assim, morreu um filho, então o outro tinha que assumir. Não, então vamos matar todo mundo, porque era assim, um irmão morria, o outro assumia, e sabe? Então, matar todo mundo. Então, matou os dois filhos de Acabe e foi atrás de Jezabel, né? Porque ela que era a mandante da quadrilha. Então, tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então imagine essa cena. Tá vindo? Então beleza, eu vou continuar minha vida normal, vou pintar meus olhos, vou me arrumar e vou ficar aqui na janela esperando. E as pessoas usam isso como uma palavra de sedução, né? Então, ela... Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu peguei o significado. Então, ela pintou os olhos e enfeitou a cabeça e olhou para a janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz, Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo, e lançaram-na e foram salpicados o seu sangue e a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, né? E é assim que ela morreu, né? E daí as pessoas falam que ela queria seduzir ele.
Mas olha o que aconteceu. Ela se pintou os olhos, né? Pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, com a coroa, sei lá com que ela enfeitou a cabeça, e olhou pela janela. E quando ele entrou, o que ela falou pra ele? Você tá em paz porque você matou o seu rei? Porque Acasias era rei entendeu? Rei de Israel. Agora você tá em paz, já que você já matou seu rei? Ela debochou dele. Gente, você acha que uma pessoa que quer seduzir alguém, ela debocha da pessoa? Fala sério, né? Ela não ia falar isso. Ela ia tentar elogiar ele, né? Então eu acho que, assim, não tá escrito que ela seduziu, né? O pintar os olhos aqui não é uma palavra de pintar os olhos para seduzir, não é uma palavra que é de sedução. É uma palavra que era, tipo, só simplesmente eles estavam decorrendo dos fatos do que aconteceu. Lembra que Acabe fez o que quando ele soube que ele ia morrer? Ele rasgou as suas vestes, né? Ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, de cinzas e ficou dormindo no chão, né? Então, tipo assim, a atitude dele, né, foi de humilhação, de entender. E daí Deus fez o quê? Falou pra Elias ir lá avisar ele que ele não ia morrer mais, porque ele se humilhou perante Deus. E Jezabel ficou sabendo que ela ia morrer, ela fez o quê? Ela se arrumou, entendeu? Ela fez totalmente o contrário. Então, em vez de ela se demonstrar num espírito triste e contristado e de humilhação, não, ela foi lá e continuou e fez ao contrário disso, né? Então, se ele rasgou suas vestes, ela foi lá e se enfeitou, né? Ela se arrumou, né? E daí o que ela fez? O que ela falou pra Jeú? Ela desafiou ele. Ela desafiou ele, ela ficou, né, provocou ele, né, e não uma provocação sexual, não uma provocação de sedução, né, então não diz nada aqui sobre isso, falou só que ela pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, e ficou, tipo, meio que, vamos dizer assim, quando uma pessoa olha pela janela, é pra quê? Pra que ela olha pela janela? Pra seduzir alguém? Alguém, tipo, vai pra janela pra seduzir alguém? Que eu saiba, assim, em todos os momentos da Bíblia que foi falado que alguém queria seduzir a outra pessoa, a pessoa levava a outra pra tenda, pro quarto, não queria ter intenções sexuais, né? E ela não. Quando a gente olha pela janela, a gente tá olhando quando que o outro vai chegar, né? Tipo, vamos olhar pela janela pra ver quando se o outro já tá chegando, já tá vindo, já. Tô esperando uma visita. Eu fico olhando aqui, ó. Eu tenho a janela aqui. E dá pro meu portão aqui. Então, quando eu tô esperando alguém chegar, eu tô esperando uma visita ou alguma coisa, eu fico, tipo, toda hora vindo aqui no portão pra ver se alguém chegou. Pra daí, se a pessoa chegou, eu sair pra fora da minha casa e ir lá, entendeu? Pra mim não perder o meu tempo indo até a pessoa, entendeu? Então, eu acho que o olhar pela janela aqui não era seduzir o Jeú ou sei lá quem que estivesse indo lá pra matar ela, né? Então, não... Vocês conseguem entender que não faz sentido isso? Ela ter pintado os olhos por causa disso? Porque ela pintou os olhos e se arrumou. Beleza. Mas ela não tava esperando ele no quarto. Ela não tava... em vez dela tentar convencer ele, falando palavras sedutoras, ela desafiou ele, porque ela falou, você ficou em paz depois de ter matado o seu rei? Você ficou em paz, ficou de boa, agora você tá bem, tá feliz, né, de ter matado o seu rei. E ela não falou, ela não tentou seduzir, ela não tentou usar palavras lisonjeiras, que na Bíblia fala, né, palavras de sedução, palavras que elogios, né, pra que a pessoa, tipo, fique com o coração amolecido. Ela desafiou ele, entendeu? Então, eu acho que o olhar pela janela aqui que fala é sobre ela tá esperando, tipo, vamos ver se ele já chegou. E daí ela falou com ele, tipo, como se, né, não, cara, não é pra seduzir, é pra desafiar ele mesmo, tipo, e tanto que eu acho que o pintar os olhos, enfeitar a cabeça é um desafio, que ela já sabia do costume que eles tinham de rasgar as vestes e se humilharem em humilhação, em arrependimento a Deus, e jejuarem e orarem a Deus, né? Então ela já sabia disso. Então, então eu acho que isso foi não só um desafio nas palavras, mas um desafio na aparência dela, para que ela demonstrasse que ela não estava de jeito nenhum arrependida de tudo aquilo que ela fez, né? Então não era uma questão de sedução, né? Porque o contexto todo não faz sentido,
não dá uma intenção de que ela foi conduzida, que ela teve a intenção, né? Não, o texto não revela que ela teve a intenção de seduzir, mas que sim de desafiar, entendeu? Então, se na época eles rasgavam a roupa com panos de saco, se cobriam com cinzas e jejuavam, ela não, ela se maquiou, né? Passou os seus enfeites, talvez isso fosse um costume, né? E tanto que enfeitar a cabeça, essas coisas eram um costume de época, né? Era normal, né? Que as mulheres enfeitassem a cabeça, usassem joias, usassem, né? Uma coisa cultural, era uma coisa comum, né? Então, a gente sabe que da onde eles vieram? Do Oriente Médio, né? Do Oriente lá. E até hoje as mulheres lá são mulheres que elas se arrumam, elas enfeitam os olhos, elas passam, né? E tanto que essa palavra de pintar os olhos é stibium. Stibium era um produto que era tirado de um metal mesmo, metal pesado. Fazia mal, mas na época elas não sabiam que fazia mal, né? Mas era de um metal pesado que era de uma cor cinzentada, então era prateado, entendeu? Então, acho que um costume da época, né? Não acho, eu tenho certeza que era se maquiar ao redor dos olhos, era um costume da época, e enfeitar a cabeça também. Então, ela queria desafiá-lo, né? E não seduzi-lo, né? Até porque ela não estava sozinha, né? Ela não ficou sozinha, né? A gente sabe uma história da Bíblia, a história de José, que quando a mulher do Potifar tenta seduzir ele, ela tá sozinha com ele. E daí ela pega e tenta, né, seduzir ele para convencer ele, né? Então, como Jezabel era uma mulher que ela é extremamente calculista, porque vocês sabem, né, tipo, igual eu falei ali, eu tava lendo aqui pra vocês, e a gente entendeu que o que ela fez, né? Ela planejou toda a morte de Nabote nas escondidas, com poucas pessoas sabendo. Então ela era extremamente calculista naquilo que ela fazia. Ela tava fazendo um jejum pra Deus, ela tava convocando o povo pra fazer um jejum pra Deus. Então ela sabia muito bem os passos que ela tava dando. Vocês acham mesmo que ela ia tentar seduzir o cara, né? O que ia matar ela na frente de todo mundo, assim? Tipo, vocês acham mesmo que uma mulher com o comportamento dela, com a personalidade dela, com a mente que ela tinha, vocês acham que ela ia fazer um negócio, né, pra ficar descarado assim? Claro que não. O descaramento dela, ela tipo, quer vir me matar, então vem me matar então, mas eu vou demonstrar que eu não tô arrependida, tá? Então que venha me matar, mas eu não vou me arrepender. O que eu fiz e pronto, acabou, tá feito e é isso aí, entendeu? Então é isso que ela quis demonstrar, né? Não que ela queria seduzir ele, né? Porque isso não combinava com a personalidade dela ser uma mulher descarada. Ela não era uma mulher descarada, né? Porque toda a história dela, ela fazia as coisas de uma forma que ela manipulava sem ser percebida, ser manipulada. Tanto que ela conseguiu perpetuar o reinado dela sem que nenhum povo, a maior parte da população se revoltasse contra ela e quisesse tirar ela do cargo de rainha ou matar ela, né? Então isso tudo foi entre reis, entre líderes, vamos dizer assim, entre pessoas que foram escolhidas, profetas, entre pessoas que estavam ligadas a Deus, que mandou, né? Foi um mandado de Deus e não da população em geral, que tipo, não gostei do jeito que ela fez e vou fazer impeachment dela, entendeu? Então ela era manipuladora e calculista de uma forma em que ela fazia tudo conforme ela não parecesse a pessoa ruim da história, mas com que ela parecesse a pessoa boa. Então isso tudo comprova que não faz sentido eu dizer que o pecado de Jezabel, depois de tudo que ela fez, de toda a transgressão que ela teve da lei de Moisés, a lei mosaica, a lei dos 10 mandamentos, a lei dos judeus, a lei dos israelitas, a lei de Jerusalém, depois de tudo isso, de toda essa transgressão, não faz sentido eu falar que o pecado dela que o que fez ela transgredir o Senhor, o que fez o que era uma parte ruim dela era ela lhe pintar os olhos. Isso aí é mais um contexto tirado de vários textos do Novo Testamento, mal interpretados, que ligou nesse para dizer que é por causa disso que Deus não quer que a gente pinte os olhos, porque Jezabel era do jeito que ela era ali, então era pecado pintar os olhos. É claro que a gente não deve buscar
ser uma mulher que tenha características parecidas com a de Jezabel. Mas, né, igual eu falei, em nenhum momento, né, igual a gente tem aprendido nesses últimos dias, em nenhum momento o Senhor proíbe os apóstolos, fala através dos apóstolos, né, já que na Bíblia mesmo fala que toda a palavra que está escrita na Bíblia é inspirada por Deus para trazer bom proveito e edificação da igreja. Então, nenhuma palavra que foi falada pelos apóstolos foi para proibir as mulheres de usarem os adornos externos, cuidados estéticos, mas sim para orientar elas, que isso não tomasse o coração delas, que isso não substituísse o lugar de Deus e que isso não fosse mais importante do que aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor exigia delas, que era um coração manso e humilde, que era incorruptível, entendeu? É para que elas não perdessem o tempo delas com aquilo que fosse passar muito rápido, e sim ganhasse o tempo delas fazendo aquilo que fosse eterno, que é pro reino de Deus. Então não é que uma coisa não era para substituir a outra, mas que as mulheres em geral agregassem, né, na estética, né, agregassem na vida delas, no cotidiano delas, agregasse os cuidados externos, né, os cuidados com a aparência, juntamente com o espírito manso, porque uma coisa ia combinar muito com a outra, do que ter uma mulher que é bonita por fora e é uma Jezabel por dentro. Entenderam? Então é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, né, de qualquer vídeo, deixa nos comentários. Acabou essa série de 4 chaves para trazer a liberdade cristã na Bíblia, na estética, para que a gente possa falar sobre mais assuntos. Não vai acabar, eu vou falar muito mais vezes de muito mais coisas que tem na Bíblia, né? Então eu espero que você me acompanhe, eu peço que você me acompanhe, se isso edificou a vida de sua e de outras pessoas, se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso, tem alguém que tem essa dúvida no coração, se tem alguém que saiu da igreja por conta disso, ou que não quer entrar na igreja por conta disso, se você é uma dessas pessoas, ou se você conhece alguém, é tua responsabilidade passar esse vídeo para essa pessoa, entendeu? Porque eu não conheço, mas você conhece, então tá com você isso, tá? Então, eu agradeço por ter participado da live, por ter passado por aqui, e por enquanto é só. E breve nós estamos de volta com mais séries que trazem a luz da palavra de Deus, que trazem aquilo que Deus quer realmente de nós, e não a que nos afastam dele, que são doutrinas de homens para homens, só para a terra, né? O que Deus quer da gente é algo eterno, né? Que a gente junte tesouros no céu. E isso é um tesouro do céu. Então, agradeço pela oportunidade de ter me ouvido e de ter compartilhado isso. E até a próxima. Fiquem com Deus.